qual é o tema da palavra de hoje? Para quem leu o informativo semanal, o tema da palavra hoje é o poder do um. Então, no informativo já saiu um spoiler já da palavra. Quem leu, teve a oportunidade de ler, já sabe mais ou menos do que vai ser tratado. E vai ser projetado aí também, na nossa apresentação nos slides. E eu também fiz um esboço que já foi divulgado já nos grupos de WhatsApp da igreja, para você poder acompanhar e ver com mais clareza qual vai ser o percurso que eu vou trilhar com vocês durante essa mensagem. E para você também que está nos assistindo em casa, também tem esse esboço na descrição do vídeo, você pode acessar também. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor então? Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 18. João 17, a partir do verso 18. João 17, a partir do verso 18. Amém, irmãos? Acharam? Vamos lá, a leitura da palavra. Assim diz o texto sagrado. Assim, é Jesus falando, Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam santificados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um. Repita comigo, um. Deus seja louvado. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Amém? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus, Pai. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, ó Pai amado, nessa noite, podendo te cultuar, podendo, ó Pai amado, sentir a sua doce e real presença em nosso meio. Pai, muito obrigado por cada acorde, por cada música, por cada louvor entoado, ó Pai amado, é para o Senhor, Pai. E nesse momento, ó Pai amado, nós pedimos a Tua graça. No momento da Tua palavra, pedimos a Tua direção. Que o Senhor fale, ó Pai amado, aos nossos corações. E a Tua palavra, Pai, ela deve sempre nos confrontar. Ela, ó Pai amado, ela sempre vem, Senhor, nos tirar da zona de conforto, ó Pai amado, que nessa noite não seja diferente, porque o Teu desejo, ó Pai, o Teu propósito é que a gente venha sempre estar alinhado, ó Pai amado, com a Tua vontade, com os Teus desígnios. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu peço que haja quebrantamento, Pai, sobre toda a igreja, sobre cada pessoa aqui nesse lugar, Senhor. Que haja, ó Pai amado, uma forte e real convicção de que a Tua palavra é uma verdade absoluta, Pai. E que nada, absolutamente nada pode, ó Pai amado, tomar o lugar da Tua palavra na nossa vida, Pai. Que haja, ó Pai amado, nessa noite o início de uma transformação da nossa vida, da nossa história e das nossas famílias. Pai, que a partir de hoje, eu peço em nome de Jesus, que a gente resolva, que a gente decida, ó Pai amado, levar a Tua palavra e levar a caminhada contigo num nível, ó Pai amado, de seriedade que nós nunca tivemos. Esta, ó Pai amado, é a minha oração, muito agradecido, no nome de Jesus, e toda a igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Queridos, depois de lido esse texto, eu gostaria de destacar um primeiro ponto dessa mensagem, que é o equilíbrio
entre o aspecto individual e o aspecto coletivo da nossa fé. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Por que eu falo isso? Porque nós damos muita ênfase ao nosso relacionamento pessoal com Deus, e não que isso seja errado, tá? Nós falamos para as pessoas, né, pastor, que o nosso Deus é um Deus pessoal, que Ele ama cada um de nós, que Ele deseja se relacionar com cada um de nós. Nós falamos para as pessoas que a salvação é um presente, é uma dádiva que cada um de nós deve aceitar. Nós falamos nos nossos discipulados que nós precisamos ter o nosso TSD, que é o tempo a sós com Deus. Então nós damos bastante ênfase aos aspectos individuais da nossa fé, e até aí, irmãos, não há nenhum problema nisso, mas nós precisamos também equilibrar e lembrar que não é apenas o individual, há também o aspecto coletivo da nossa fé. Nós temos que equilibrar isso. Seria como a gente comparar um avião com duas asas. Pergunto para os irmãos, o avião apenas com uma asa ele voa? Não, não voa. Se ele estiver no ar e perder uma asa, ele cai. E se estiver no chão sem uma asa, ele não decola. Então, é disso que eu quero tratar hoje com os irmãos. E lembrei agora de uma reportagem que eu vi em 2007. Na realidade, eu li essa reportagem, falando a respeito de helicóptero. Tem alguém aqui que pilota helicóptero? O Amador, eu acho que ele pilota helicóptero, né? No Amador? O André é piloto, mas pilota helicóptero, André? Não? Então, eu li uma reportagem, irmãos, de um cara especialista na área de acidente aeronáutico, que foi muito interessante, aquilo me marcou. Eu li que os helicópteros só existem dois tipos, o cara falando. Os que já caíram e os que vão cair. Irmãos, eu digo para vocês, sério, eu li numa reportagem. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Eu li isso numa reportagem, irmãos, isso me marcou em 2007. Depois disso, eu tive a oportunidade de andar de helicóptero. Mas quem disse que eu andei? É ruim, hein? Nem me pagando, irmãos. Depois dessa, eu entro dentro do helicóptero. E aqui, nesses 15 anos trabalhando aqui, a gente vê já vários casos de queda de helicóptero, né? Eu ando com o André lá. O André é um excelente piloto, né? Já andamos com o André, né? O André é top de andar com ele. Quando quiser me convidar para outro voo, André, estou aí, tá? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá voltar para o que interessa. Então, Paulo, ele tem essa visão muito clara, sabe? Do individual e do coletivo. Tanto é que ele, lá na primeira aos Coríntios, ele vai falar lá no capítulo 12, verso 27, ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Ou seja, a consciência do apóstolo sobre o nosso papel dentro do corpo, ela é muito clara. E queridos, qual é a consequência para a nossa vida, né, para a nossa caminhada de fé? Qual é a consequência de sermos parte, de sermos membros de um corpo? Eu queria destacar uma consequência, obviamente é a mais importante, pode colocar aí. A consequência não pode existir membro fora do corpo. Posso ouvir um amém? Alguém aí já viu algum, fora a questão de transplante, já viu algum membro fora do corpo ter vida? Alguém já viu? Imaginem só o caso da gente aqui, daqui a pouco entra lá na porta um pé. Pensou? O pé vem aqui sozinho e senta aqui para cultuar. Vocês já pararam para pensar nisso? Ou então aquela mãozinha, né, pastor? Que é da família Adams, que não é essa família Adams daqui, né? Fique claro, né, André? Não é verdade? Então entra aquela mãozinha aqui, a coisa, não é? Já pensou? Vem aqui, entra aqui, sobe aqui para cultuar. Já pensou isso? Primeiro que não ia poder dar nem boa noite para a gente, a não ser que fosse em libras. Não é verdade? Né? Então, assim, é inconcebível, gente, a gente viver fora do corpo. Por isso que Paulo fala, olha, vocês individualmente, vocês são membros do corpo. O que ele está falando com isso? Olha, você não vai ter vida fora do corpo. Não existe vida para você
fora do corpo. E, irmãos, esse ensino de Paulo, ele se alinha com o ensino de Jesus lá em João capítulo 15, quando Jesus fala assim, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. O ramo não pode dar fruto fora da videira. E o nosso Senhor conclui, vocês não podem fazer nada sem mim. Queridos, não existe vida para a gente fora do corpo de Cristo. Você só terá força, vitalidade e o vigor que Deus deseja para você se você estiver no corpo, se você estiver ligado à videira. É no corpo que Deus derrama o poder do um. É no corpo que vem o poder, irmãos, da unidade. Não permita, em nome de Jesus, que qualquer circunstância venha te tirar do corpo de Cristo, porque você vai enfraquecer. Tem sido uma das mentiras mais ardilosas, irmãos, de Satanás, é dizer o seguinte, olha, Jesus sim, igreja não. E aí tem muito crente caindo nessa, tentando levar a sua espiritualidade fora do corpo, fora da comunhão, fora do lugar onde a gente é edificado, fora do lugar onde as pessoas oram por você e você ora pelas pessoas, fora do ambiente onde a fé ela é exercitada, fora do ambiente onde os dons do Espírito Santo são ministrados, são derramados para a edificação da igreja. Ah, pastor, você está querendo dizer que eu não tenho salvação? Não estou querendo entrar na questão soteriológica, não, porque o ladrão lá na cruz, nos últimos segundos, ele entregou a sua vida para Jesus e ele não teve comunhão nenhuma com os discípulos. Não estou falando isso, não quero entrar nesse aspecto, mas eu estou querendo dizer o seguinte, nós não teremos vida, nós não teremos força, nós não teremos vida abundante fora do corpo, irmãos, não teremos. E aí a gente entende, queridos, muito bem, que nós estamos numa situação de pandemia. A gente fala com alguns irmãos e eles falam assim, mas pastor, ora pela gente. Aqui em casa um tem pressão alta, o outro já é muito idoso, o outro tem problema respiratório. E, queridos, a gente entende tudo isso. Só que tem uma galera aí que é nova, não tem contato com ninguém de grupo de risco, e é igual o nosso pastor, capitão Paulo aí, tem histórico de atleta. Cadê o pastor Paulo, está aí? Não é não? Não tem nada e está dentro de casa. Irmãos, vocês me corrijam depois, se eu estiver errado, beleza? Se eu estiver equivocado, vocês me corrigem, mas a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho é que tem uma galera aí inventando pretexto para fugir do corpo, para não estar no nosso meio. Ufa, é menos uma obrigação, tem pandemia, eu não preciso ir para a igreja. Misericórdia. Mas, sabe, eu posso estar equivocado, então você me corrige, você toca uma ideia comigo depois, mas parece que essa é a impressão que eu tenho, entendeu? Não, eu não posso, não, irmãos, eu não posso ir, porque tem a pandemia. E aí o pessoal está se desgarrando. E, irmãos, brasa fora da fogueira, ela vai esfriando, e vai esfriando. Só que muitas vezes a gente não dá conta disso. Quando percebe, a brasa já apagou totalmente. Assistiu o culto online? Gente, pelo amor de Deus, amo você que está me assistindo em casa, nada contra você estar assistindo em casa, a gente sabe a situação de cada um, mas é cômodo, não é verdade? É cômodo, né? O cara lá, né, o maridão, ele chega, né, o culto é o quê? 17, né? Então, dá ali 16h58, ele vem para frente do sofá, né? Tem os irmãos aí que a gente vê nas fotos, que é chique, ele para de frente daquela tela lá de 120 polegadas, né? Põe o pé para cima no sofá com aquela meia furada, aí dá ali às 17 horas, aí não começa a transmissão, ele fala assim, a igreja já está atrasando. Não é não? Não é assim que funciona? Aí, ó, vocês estão rindo porque vocês conhecem alguém assim, né? Funciona desse jeito, deu 17h02, o pessoal tem que melhorar isso aí, esse horário, né? E aí, beleza, e ele fica lá, de boa, assistindo o culto com aquela camisa do vereador da última eleição, entendeu? Né? Aí depois vem a irmã para o lado, agora com essas as irmãs vão me odiar. Vem a irmã para o lado, a irmã não precisa, né? A chapinha, né? Não precisa lá do secador, né? Não precisa de nada, não precisa da maquiagem, né?
Não precisa do badulac tudo na orelha, não sei o quê, aqui, acolá, não precisa de nada disso, né? Pode assistir o culto lá, Dona Florinda, né não? Então é bacana, é cômodo, mas, queridos, obviamente, não sabe da sua real situação. A gente não pode perder esse nosso vínculo com o corpo, esse nosso contato com o corpo, porque, irmãos, fora da comunhão com o corpo de Cristo, não há vida abundante. Então, em nome de Jesus, quando você for tentado a se desgarrar, a esfriar na fé, fala assim, não quero mais saber de vida em comunidade, ore ao Senhor e lembre do que o salmista falou, que vale mais um dia nos seus átrios, Senhor, do que 1000 noutro lugar. Amém, queridos? Lembre-se disso e não se afaste do Senhor. Você é um membro do corpo de Cristo e não existe vida para o membro longe do corpo. Amém? Eu queria agora destacar, irmãos, 2 situações que podem comprometer esse poder da unidade, que podem enfraquecer o poder da igreja. E a primeira delas é o seguinte, é a falta de compromisso dos membros com o cabeça, com o Senhor. Em Colossenses 1:18, Paulo diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Glória a Deus. Ele tem toda a supremacia. Irmãos, como ontem na reunião de novos membros eu falei assim, gente, nós procuramos ser uma igreja cristocêntrica. É Cristo que está no centro. É Ele que está em primeiro lugar. É Ele que é a estrela, irmãos. Não é o pregador, não é o pastor, não é a dança, não é a equipe de louvor, não é a denominação, não é ninguém. É Jesus. É Ele que tem o primeiro lugar, irmãos. É Ele que como cabeça manda aqui nesse lugar aqui. A gente vai tentando, mesmo com as nossas falhas e os nossos erros, se submeter ao senhorio dEle. É Ele. E é isso que a gente tem mostrado às pessoas, irmãos, como a gente tem recebido testemunhos fantásticos a respeito disso. Parece que, de vez em quando, aparece uma gurizada aqui de outra igreja, aqui no culto jovem, para tocar, os meninos depois falam assim, cara, como que a igreja de vocês é centrada em Jesus? Como Jesus tem um lugar de destaque, tem um lugar especial na igreja de vocês? Irmãos, glória a Deus por isso. Continue orando ao Senhor para que a nossa mente continue sendo essa. É Ele que deve ser exaltado, o holofote deve estar sobre Ele. Irmãos, eu aqui só sou um mero pecador que pela graça e misericórdia de Deus está portando a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, mas a mensagem é dEle. A mensagem de transformação vem dEle. É Ele que tem operado na igreja e é Ele que deve ser o primeiro lugar, não só na nossa comunidade, mas também na nossa vida pessoal, dentro da nossa casa. Nós não destacamos, não damos destaque para nenhum outro. Está certo que o pastor Richard, ele é muito bonito. Se tivesse uma placa dele lá com um chapéu de boiadeiro lá na frente, com a Bíblia na outra mão, ia ficar bonito, ia ficar bacana, mas não é isso. Não é não, pastor? Não ia? Ó, disseram na live que você tem cara de fazendeiro. Não foi eu que disse. Não foi eu que disse. Então está recebendo, glória a Deus. Irmão, sabe quando que garra? Garra porque a gente recebe 100% da salvação do Senhor. Nós queremos 100% da proteção do Senhor. Nós queremos todas as bênçãos do Senhor. Só que na hora da gente se entregar ao senhorio, aí o negócio muda um pouco de figura. Aí começa, sabe, aí o nosso compromisso com o cabeça as questões começam a ficar um pouco nebulosas. A gente começa a tentar se esquivar. Sabe, quando Deus quer tocar em área da nossa vida que a gente não quer, a gente quer sair de fininho. Quando o Senhor diz algo para a gente que não nos agrada,
a gente quer relativizar. Não, Senhor, mas não é bem assim. Então a gente quer ficar igual sabonete molhado. A gente quer arrumar as brechas para não seguir a ordem do cabeça. Irmãos, na lei dos homens, isso é bem claro para a gente. Quando a gente tem uma lei que é contrário a gente tenta o quê? Para não cumprir aquela lei, aquela palavra, aquela ordem. A gente quer o quê? A gente quer uma brecha. Não é verdade? O pessoal aí da área jurídica, não é isso? Quando você é advogado, e Delmar, não sei se está aí, né? Quando você tem um advogado, né? O cara chega para você e fala assim, olha, estou com esse problema aqui. O cara vai olhar a lei que enquadra ali o cidadão e ele vai tentar a todo custo esmiuçar a lei para quê? Para tentar uma brecha. E a gente, irmãos, com a lei de Deus, com a palavra do Senhor, muitas vezes, a gente age dessa mesma maneira. A gente quer achar brecha para a gente continuar com o nosso jeito errante de viver. Só que glória a Deus, lá o Salmo 19, verso 7 diz que a lei do Senhor a lei do Senhor é perfeita, irmãos. Então, se a lei dos homens dá brecha para muita gente, a lei de Deus não dá. Ela não dá brecha, entendeu? A lei do Senhor é perfeita. Com o Senhor é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do cão. É assim com Deus. Então não tem como a gente tentar, não, Senhor, não é bem desse jeito, relativizar, sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos comprometer o poder do Senhor sobre nós, porque só há um cabeça. Há vários membros, mas só um cabeça. E quando cada membro faz a sua lei, a sua própria lei, tem a sua própria interpretação do que Deus está dizendo, na realidade o que está acontecendo é que cada membro começa a ter a sua própria lei, e isso aí gera uma disfunção no corpo. Isso enfraquece a gente, como igreja. É isso que acontece. Um certo pastor e médico britânico, chamado Martyn Lloyd-Jones, quem já ouviu o nome desse homem? Aqui. Daniel. Gente, tudo que vocês puderem, ele é britânico, tem algumas pregações dele na internet, traduzidas, se você puder assistir é bênção, o que você puder ler dele é bênção. Tem ele escreveu uma doutrina sobre o Espírito Santo, quase 400 páginas, algo fantástico. Ele foi quase 30 anos pastor da Capela Westminster. Ele é aquele cara que foi considerado um dos grandes pregadores do século XX. Certa vez perguntaram ao pastor Martyn, pastor, imagina um cenário de perseguição, se retirassem do Senhor toda a Escritura, toda a Bíblia, e o Senhor só pudesse ficar com uma pequena porção da palavra de Deus, qual seria essa porção? O pastor Martyn disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu não abro mão, em hipótese nenhuma, das palavras do meu Senhor, ditas no Sermão do Monte. O que ele estava querendo dizer? Olha, eu abraço com toda a veemência, com toda a força, Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E sabe por quê, irmãos, que ele estava falando isso? Porque ali, nesses poucos capítulos, está o extrato, a essência do que cada cristão deve praticar no seu dia a dia. Mesmo que ele não tenha mais contato com a história, por hipótese, com a história do povo de Israel lá atrás, tudo bem, ele vai sentir falta se a memória não guardar, pode ser até que entristeça um pouco ele, mas ele não abre mão de ter no coração Mateus de 5 a 7, porque ali, irmãos, a ordem do cabeça é clara. A palavra do Senhor, irmãos, ela é poderosa, mas ao mesmo tempo ela é objetiva e ela é simples. Ame, perdoe, faça o bem para quem te faz o mal. Ore pelos seus inimigos, não julgue. Irmãos, isso é tremendo. Nós vamos experimentar uma transformação, um poder que a gente nunca imaginou ter na nossa vida, se a gente começar a praticar esse sermão, essas palavras do Senhor. Todos os nossos relacionamentos vão melhorar. Relacionamento familiar, no trabalho, na faculdade, na igreja, no corpo de Cristo.
Irmãos, eu fiquei com isso na cabeça, e eu falei assim, nossa, isso é básico da fé, isso é poderoso, mas ao mesmo tempo é simples, e irmãos, assim, não que conhecimento seja ruim, você estudar teologia, ter entendimento do contexto histórico, social, cultural, ter conhecimento do grego, do hebraico, nada disso é ruim, tudo isso é muito bom, mas existem coisas que o Senhor quer, que o cabeça quer comunicar ao corpo, coisas que são simples, mas ao mesmo tempo são poderosas. O cabeça quer comunicar as coisas, o corpo, de forma que o corpo entenda. E é por isso que o básico da nossa fé, Deus não complica. Para quê? Para que a gente possa entender. Para que do menor ao maior possa ter entendimento do que Deus está falando. Para que do mais pobre ao mais rico possa entender a ordem do Senhor. Para aquele irmão mais humilde que fala nós vai, nós foi, possa entender até o mestre mais intelectual dentro da igreja. Por isso que Deus não complica. E Deus também não complica, irmãos, para a gente não estar relativizando as coisas. Porque se Deus complicar as coisas, a gente vai relativizando, como diria minha avó, a gente tem que parar de tentar achar chifre na cabeça de cavalo. O evangelho é simples. Irmãos, Mateus 7, 12. Quem sabe o que fala? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Sermão da montanha. Entenderam a pegada do pastor Martin? Irmãos, a gente precisa entender que Deus quer nos dar uma direção clara para a nossa vida. E ao passo que a gente não entende isso, que a gente tenta se esquivar do que Deus tem para a gente vai enfraquecendo. O corpo como um todo vai enfraquecendo, porque não obedece às ordens do cabeça. Posso ouvir um amém? Amém. O que mais, irmãos, enfraquece o poder do um? Eu falei, em primeiro lugar, que a falta de compromisso dos membros com o cabeça, não é verdade? E sabe o que mais enfraquece? A falta de compromisso dos membros do corpo com o próprio corpo. Para isso, irmãos, a gente vai fazer uma análise. A gente vai bater uma bola no Antigo Testamento, rapidinho, um pouquinho no Novo, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Josué, não precisa abrir, só anota aí que eu vou ler rapidinho. Josué, capítulo de número 6, diz assim, a partir do verso 17: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu os nossos espiões. Prestem atenção. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Para quem ainda não conseguiu se localizar, essa é a ordem bem expressa, né, irmãos? Do Senhor, pouco tempo antes deles enfrentarem a primeira batalha dentro de Canaã. E a primeira batalha foi na cidade de Jericó. Irmãos, resumindo a história, vocês conhecem bem a questão de rodear a cidade e eu não vou me prender a isso. A batalha de Jericó, nessa batalha, Israel foi imbatível. Uma geração antes, irmãos, vocês lembram? Uma geração anterior tinha morrido no deserto, foi a geração que foi espiar a terra e falou assim, olha, lá o pessoal é muito forte, lá os muros são muito altos, olha, não vai dar para a gente, não tenta lá que vai dar ruim, mas irmão, digo uma coisa para você, aquele que promete é fiel para cumprir, mesmo sendo forte, mesmo sendo difícil. Uma próxima geração que acreditou na palavra do Senhor, foi lá, invadiu Jericó e nenhum só homem foi perdido na batalha. Nenhum só
homem foi perdido na batalha. Essa foi a primeira. E qual foi a segunda batalha? Cidade de Ai. Segunda. Irmãos, passaram tranquilo por Jericó. Sabe aquele campeonato? De boa. Cara, a gente já matou Jericó, agora a gente vai ser campeão. Tá de boa. Só para você entender melhor, o poderio bélico, se você fosse comparar Jericó com Ai, era mais ou menos você comparar o Real Madrid com o Aquidauanense. Corinthians e Tolima? O que é esse Tolima aí, que eu não sei o que é isso? Vai ser... É mais ou menos isso, irmãos. Então, o que Josué fez, irmãos? Josué não está errado, tá, irmãos? Josué fez corretíssimo. O que ele falou? Vou poupar o time, né? Vou poupar o exército. Para que com força total? Cansar o povo, desgastar o exército. Não é não, capitão? Aí, pessoal aí, tem os coronéis aí que entendem de estratégia de guerra. Cara, o que Josué fez foi fantástico. E aí foram para a batalha. Está tranquilo, a gente vai ganhar, não vai dar zebra. Mas e aí, irmãos, qual foi o resultado? Ai! O resultado foi ai! Ai mesmo! Ai! Olha o que diz Josué 7, capítulo 7, verso 4. Portanto, subiram apenas cerca de 3.000 guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. O pessoal de Ai deu um couro no povo de Israel, botou todo mundo para correr de lá, e ainda morreram 36 pessoas. Por quê, irmãos? Por que a gente ganhou o Real Madrid e a gente perdeu para o Aquidauanense? Tinha um homem, irmão, chamado Acã. Você que está acompanhando o esboço do sermão aí, já deve ter visto o nome desse cara. Acã é o nome dele. Ele cobiçou, ele se encantou, o zoinho dele brilhou, e ele se apropriou de 2,4 kg de prata. Ele olhou, ele cobiçou, e ele se apropriou de 600 gramas de ouro. Esse homem, ele olhou, ficou fascinado, o zoinho novamente brilhou, e ele pegou uma bela capa feita na Babilônia, e trouxe tudo isso para dentro do acampamento. Acã, se achando Superman com a capa da Babilônia. Só que não sabia ele que ele estava abraçando junto a Kryptonita e levando para dentro do arraial do Senhor. É isso, irmãos. Essa é a falta de compromisso de um membro com os demais membros do corpo. Queridos, a palavra do Senhor lá em Josué 7, verso 1, diz assim: mas os israelitas, presta atenção, vou ler de novo. Mas os israelitas violaram, plural, terceira pessoa. Eles violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. É engraçado, o texto não falou que Acã violou, mas que todo Israel violou. Quando Josué questiona, Josué, coitado, igual o marido traído, o último a saber sempre, fala assim: Senhor, o que está acontecendo? O que houve? Aí o que o Senhor responde para ele? Josué, Israel pecou. Israel pecou, ele não fala, o Senhor não diz, Josué, foi Acã que pecou. Não, irmãos, 36 soldados rodaram. Sabe o que isso significa? Se a gente for analisar com um pouquinho mais de cuidado, que 36 pais e mães estavam chorando.
que provavelmente 36 mulheres se tornaram viúvas, que 36 famílias ficaram sem seus entes queridos. Foi isso que aconteceu. Irmãos, quando o povo, como um todo, não entende a parcela de responsabilidade de cada um, todo o corpo vai sofrer. Acã abraçou, irmãos, a criptonita, e todo o Israel pecou. Talvez você esteja pensando aí, você que tem conhecimento um pouquinho melhor de teologia, deve estar falando assim, pastor, mas você está pregando em cima de texto descritivo do Antigo Testamento. Pastor, esse texto não é texto normativo para a gente. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos então para 1 Coríntios? Não precisa abrir, 1 Coríntios 11, vou ler o 21, 29 e o 30. Olha o que Paulo diz, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Para sintetizar o assunto, eu vou ler para você um comentário bíblico do Novo Testamento a respeito disso aqui. O comentarista diz assim: não deveríamos presumir que os que estavam doentes ou morrendo eram particularmente culpados pelo pecado. Mas assim como a maioria das pragas de julgamento divino no Antigo Testamento, a praga poderia vir indiscriminadamente sobre toda a comunidade como um todo. Eu vou ser afetado, irmãos, pela minha desobediência, mas todo o corpo vai sofrer com isso também. Essa é a importância de nós entendermos o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Talvez você possa estar pensando, pastor, mas eu sou falho, eu erro, eu peco. Irmãos, eu sei. Bem-vindo ao time dos imperfeitos, eu também. Só que eu quero dizer para você se acalmar, eu quero dar o perfil do Acã. Quero dizer para você quem é o Acã. Irmãos, o Acã é o impenitente. Acã é o cara que não quer se arrepender. Acã é aquele que viola com maior naturalidade as ordens de Deus, está de boa. O pastor orienta em nada, o líder orienta em nada, o pai e a mãe orientam em nada, e ele continua seguindo a vida dele, numa nice, dizendo, não tem nada a ver. Acã, irmãos, é aquele que chega aqui, muda a voz, que nem o quarteto Gileade, quem conhece? Fala assim, a paz do Senhor. Só que lá fora, ele oprime, ele persegue os subordinados, os seus empregados, as pessoas que estão em situação de inferioridade. Esse é o Acã. Mas chega aqui dentro, ele vive como se nada tivesse acontecendo. Esse é o Acã, irmãos. Esse é o Acã. Acã é aquele cara que abraça a capa feita lá na Babilônia e ele quer tirar onda de pegador com aquela capa. Ele acha que ele é Superman, mas ele não sabe que quem está segurando a onda com a criptonita dentro de casa é a mulher e os filhos. Esse é o Acã. Acã não é você que vem procurar a gente quando falha, chorando, fala assim, pastor, eu errei. Não, não é você não. Os jovens me procuram, eu falo assim, cara, vou dizer uma coisa para você, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está me procurando, porque nós vamos orar junto. Eu vou te dar conselho, a gente vai ler a palavra do Senhor, ela vai te fortalecer e você vai sair dessa. O seu conceito, eu costumo dizer, eu falo, cara, o seu conceito comigo aumentou. Sabe por quê? Porque você veio procurar ajuda, reconhecendo a sua fragilidade. Mas tem muitos como você que estão de boa.
e tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. Esses sim são Acã, irmãos. Não é você que se quebranta diante do pecado, não é você que busca ajuda, não é você que aceita orientação quando a gente ensina, não, irmãos. Acã é o impenitente. Agora eu já vou orar. Antes, só apenas uma consideração, irmãos. A gente como igreja, a gente tem que dar uma resposta. Precisa uma resposta. A gente não pode permanecer inerte, sabe? Só olhando. Eu fico triste. O que eu vou falar agora não é a realidade da Igreja Batista Memorial. Glória a Deus por isso. Mas eu fico triste de ver pastores, irmãos, calados. Porque 1, 2, 3, uma meia dúzia de pessoas dentro da igreja faz o que quer. Leva a vida dupla na frente de todo mundo. Vive escrachado, na maior falta de respeito com o Senhor e com o seu corpo, e alguns pastores, infelizmente, não fazem nada. Não fazem nada, mas ele é um líder, cara, ele tem muita gente debaixo da asa dele. Mas ele é um cara influente na cidade, e daí? Mas ele dá um bom dízimo. Irmãos, quem é o dono de todo ouro e de toda prata? Não é o Senhor? Posso ouvir um amém? Amém. Quem é que sustenta a igreja, irmão? Não é o Senhor? É o Senhor, irmãos. Eu quero, por último, para você não achar que eu estou sendo muito duro, eu quero dar uma palavra de carinho para você, dizer que eu amo a igreja, irmãos. Eu amo essa igreja. Eu tenho um carinho por cada um de vocês. Quem caminha perto de mim sabe disso, irmãos. Não é a questão de ser duro, mas é a questão de ser firme. E toda vez, irmãos, que o Senhor, através da sua palavra, Ele nos confronta, é para restauração. Acã foi tendo possibilidades. Seleciona todas as tribos, coloca aí. Seleciona todos os clãs, coloca aí. Acã não, ele está achando que está de boa. Ninguém vai me achar aqui. Só que o Senhor acha, irmãos. A gente, sabe, a gente vai caminhando, irmãos, com os irmãos, aqui a gente vai caminhando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta milha, a gente sempre vai fazendo tudo, irmãos, tudo para restauração. Quando a palavra do Senhor vem, irmãos, não acha que é fácil. Para mim, ter o Senhor ministrado isso ao meu coração é com temor. É com temor, irmãos. Porque eu sei quanto maior for a minha responsabilidade dentro do corpo, maior vai ser o dano que eu posso causar numa queda. Nós vimos isso há pouco tempo com a nossa extensão antes do pastor Marcelo chegar. É com temor, irmãos, que eu falo isso. É clamando a graça do Senhor. É me colocando diante de Deus para poder ministrar uma palavra como essa, clamando por graça. Falei, Raquel, ora por mim, amor. Então, já vários dias, falei, amor, ora por mim. Peço para algumas pessoas orarem por mim. Porque é muito sério. É muito sério. Homens, maridos, vocês que estão aí, vocês são o valente da casa, vocês são um guarda-chuva. Vocês são um guarda-chuva que protege a mulher embaixo e os filhos. Não abraça a capa da Babilônia em nome de Jesus. Senão você vai levar para a tua casa criptonita. E toda a tua família pode ser destruída se Deus não tiver misericórdia. Então, irmãos, eu amo muito a igreja. Amo muito cada um de vocês. Mas às vezes, às vezes não. A verdade, ela sempre precisa ser pregada. E às vezes ela vai causar desconforto. Mas, pastor Richard, é melhor um desconforto hoje do que um dano maior depois? Irmãos. Então foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para falar ao coração da igreja, para falar ao meu coração. E como a gente tem tratado, irmãos, o pecador consciente, intencional, a gente tem caminhado, tem tentado buscar da restauração. O que Jesus ensinou lá em Mateus 18? Olha, vai ter com o teu irmão, deu ruim, leva 1 ou 2 testemunhas, continua dando ruim, leva a igreja.
O pessoal ontem na reunião de novos membros viu isso com o pastor Paulo. Aí, todas as chances, irmãos, para arrependimento. Sempre. Só que vai chegar uma hora que o Senhor vai falar assim, olha, trata como publicano. É o que a gente diz nas disciplinas da igreja. A preventiva, aquilo que prevê, é o que nós estamos fazendo agora, é a pregação da palavra, isso prevê. Né? É a correção, quando está errado, vem cá, vamos corrigir. E é a cirúrgica, é a pessoa com diabetes que vai lá e amputa. Porque senão vai necrosar o corpo todo. Só que a gente não quer que chegue nesse ponto. A gente sempre, irmãos, sempre, a gente vai tentar restauração. Sempre a gente vai tratar com graça. Você sempre, aqui dentro dessa igreja, com os pastores dessa casa, você sempre vai ser tratado com misericórdia. Toda vez, irmãos. Toda a vez. E para vocês saberem que eu estou falando isso é real, é só ler lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Paulo falando a Timóteo diz assim, pois alguns rejeitaram deliberadamente. Entende esse termo? Eu quero caminhar desse jeito, eu quero caminhar errado, eu vou por esse caminho, ninguém manda na minha vida e é isso aí. E ele continua falando, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, até a palavra do Senhor já estava sendo já distorcida já por esses homens. Convido a equipe de louvor que puder vir tomando posição. Peço que você fique em pé nesse momento também. Eu estava falando, irmãos, no PGM Online nessa sexta-feira, a respeito do poder que Deus disponibiliza à sua igreja. Poder esse que a gente conheceu, que a gente conhece, através do livro de Atos dos Apóstolos, não é verdade? E poder esse, irmãos, que continua disponível hoje para mim e para você. Posso ouvir um amém? Amém, esse poder continua disponível. E eu continuei dizendo na sexta-feira, que depois que a gente conheceu um negócio chamado WhatsApp, né? Aplicativo de troca de conversas, troca de mensagens instantâneo, isso mudou muito a nossa vida, não é verdade? Nossa, como a gente teve ganho com isso, como a gente conseguiu acelerar as coisas no nosso dia a dia, não é verdade? E eu pergunto para você, cara, depois de você conhecer o WhatsApp, você ainda quer ou prefere se comunicar com as pessoas através de carta? Eu vou mandar uma carta, vou esperar chegar no destinatário, vou esperar ele me dar um feedback, e aí sim, aí a comunicação, o ciclo vai estar fechado, a comunicação vai estar estabelecida. Alguém quer isso, irmãos? A gente não quer. Lógico que a gente não quer. Não há ninguém aqui que queira. Sabe por quê, irmãos? Depois que a gente aprende o que é bom, depois que a gente toma contato com aquilo que é o melhor, a gente não quer aquém disso. E a igreja primitiva vivia assim. Eles curavam. As pessoas eram acrescentadas, ajuntadas à igreja, várias, milhares numa só pregação. A sombra dos apóstolos curavam. Eles viveram a plenitude do Senhor aqui nessa terra. E essa plenitude está disponível para você hoje, nessa noite. Ela está disponível para a nossa igreja aqui nessa noite. Só que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que entender, a ter compromisso em primeiro lugar com o cabeça, porque é Ele que manda. Ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aquela igreja acatou, aquela igreja obedeceu, e aquela igreja obedeceu e permaneceu, até que o poder desceu sobre eles. E quando o poder desceu, irmãos, eles foram pulverizados
levando o evangelho, curando, restaurando, ressuscitando os mortos. E o Senhor, é isso que Ele quer para a igreja de hoje, é isso que Ele quer para a minha casa, é isso que Ele quer para a sua vida. Mas a gente precisa, irmãos, abrir mão da criptonita. A gente precisa de abrir mão de tudo aquilo que nos enfraquece, de tudo aquilo que causa estrago na nossa vida e, por consequência, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Precisamos continuar buscando o potencial do Senhor, irmãos. Nós não estamos aqui para se contentar com a comunicação à base de cartas, amém? E agora, nesse momento, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 60, o profeta diz assim: levanta-te. Hoje é dia de levantar, hoje é dia de conserto. Por mais que a palavra não tenha agradado o nosso ego, mas hoje é dia de levantar. Hoje é dia que o Senhor não quer ver ninguém caído aqui nessa noite. E por isso a palavra do Senhor hoje, nesse momento, vai de encontro ao teu coração. E o profeta continua: resplandece. Resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. É a glória do Senhor raiando sobre a sua casa, é a glória do Senhor raiando sobre a sua família, é a glória do Senhor dando quebrantamento à igreja, para a igreja abrir mão da criptonita e de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre ti. Aleluia.